falamos agora sobre transporte público em Curitiba. Uma nova fiscalização feita pelo Tribunal de Contas do Estado constatou aquilo que a gente já sabia, mas enfim, tem provas, tem números, os ouvintes, enfim, mas constatou lotação nos ônibus da cidade, né, Ricardo Pereira? Bom dia para você. Quem usa o transporte coletivo não precisa, na verdade, né, desse levantamento de qualquer órgão oficial para saber que em horários de pico a situação não está muito fácil, não. Está bem longe de estar com aquele distanciamento, toda aquela recomendação que a gente vê nos outros lugares. No comércio, no ônibus, parece que essas regras acabam não valendo. Enfim, bom dia, Juliana, bom dia a todo mundo que está acompanhando a nossa programação. Mais uma vez, o Tribunal de Contas do Paraná confirmou que o transporte coletivo de Curitiba tem operado com um número excessivo de passageiros durante a pandemia. É a terceira vistoria do órgão que tem o mesmo resultado. Com a liberação por parte da Prefeitura de até 70% de ocupação nos ônibus, o TCE aponta um risco de contaminação do coronavírus pelos usuários do transporte público e pede para que a Prefeitura tome providências, como, por exemplo, que sejam adotados horários diferenciados para o funcionamento de atividades na capital, assim como a alteração do critério de lotação máxima, com essa redução do nível atual de 70%. É o que detalha o auditor do TCE, Fernando Matheus da Silva. E o que o relatório apontou é que alguns veículos do transporte coletivo verificados na amostra estavam lotados, né, acima do critério estabelecido pela própria Prefeitura, o que colocava os usuários em um risco acima do necessário, certo? E, portanto, uma das recomendações que a equipe fez foi de que, como esses casos de veículos com lotação acima do razoável eram muito específicos, em horários muito específicos, nós recomendamos que houvesse o espraiamento do funcionamento das atividades de Curitiba e o aumento da fiscalização dessas atividades. Caso o relatório seja aprovado pelo plenário do Tribunal de Contas, a Prefeitura terá um prazo determinado para atender essa solicitação. Se o relatório for referendado pelo plenário, é dado um prazo para que o ente faça as adaptações. Caso ele ignore as recomendações do tribunal, é passível de que ele seja sancionado com multa, conforme previsto na lei orgânica do tribunal. Outra recomendação é que a Prefeitura intensifique a fiscalização nos ônibus, ao menos enquanto houver o risco de colapso do sistema de saúde na capital. Por meio de nota, a Prefeitura de Curitiba se limitou a dizer que foi notificada na última segunda-feira e que vai responder dentro do prazo legal, mas não detalhou o que, quando e como. A gente aguarda para ver como vai ficar essa situação. Inclusive, né, Ricardo, nós tivemos lá aquele primeiro acionamento, aquela provocação do Tribunal de Contas, no sentido até de suspender o transporte coletivo, mas aí o Tribunal de Justiça entendeu que não era da alçada dele, que não era da esfera do Tribunal de Contas, mas de qualquer forma não é de hoje, e aí a gente tem novos capítulos disso. Até o momento, a Prefeitura não só não respondeu ao Tribunal de Contas, como não agiu nesse sentido de fazer uma resposta formal ao Tribunal. Nada disso, não se tem notícia disso, né, Ricardo? A gente não tem essa informação. A gente entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura, recebeu essa nota de 1,5 linha, 2 linhas, dizendo apenas isso, que vai atender isso dentro do prazo estipulado. E como você bem lembrou, já foram outras 2 fiscalizações. A gente teve uma auditoria no ano passado e uma inspeção no mês de março. A conclusão da equipe do Tribunal de Contas foi a mesma. Que conclusão é essa? Foi de que os limites máximos de lotação dos ônibus, embora abaixo do período pré-pandemia, eles não cumprem integralmente os critérios estabelecidos em portarias municipais. Ou seja, aquilo mesmo que a Prefeitura diz acaba não sendo cumprido no transporte público da cidade. Como muitos comerciantes têm reclamado, a gente sabe aí
por meio das participações, parece que as regras de distanciamento e as restrições muitas vezes não se aplicam ao transporte público. E aí aquele empresário que tem que fechar as portas, que ele tem um serviço considerado não essencial, ele fica revoltado, porque ele tem que seguir todas essas determinações, mas no ônibus continua todo mundo amontoado. Basta o ouvinte da Band News que está de carro olhar para o lado numa canaleta, num terminal de ônibus, que ele vai ver que às 8 da manhã, 8h30 da manhã, ou em qualquer outro horário de pico, o movimento é muito intenso, é gigantesco. As pessoas não conseguem manter o distanciamento dentro dos ônibus, isso não acontece. Lembrando que toda essa situação tem sido registrada apesar do subsídio superior a 200 milhões de reais dado a partir de maio do ano passado pela prefeitura às empresas que operam o sistema. Ou seja, mesmo com essa grana, 200 milhões de reais, a situação para o usuário do transporte público ainda pode ser considerada bem precária, ao menos nos horários de pico. Muito obrigado, Ricardo, pelas informações. Inclusive, Juliana, nós ontem, entrevistamos o presidente da Associação Comercial, ou anteontem, acho que foi na segunda-feira. Segunda-feira, Camilo Turmina. E ele falava exatamente a respeito dessa desproporção. Ele, por muitas vezes, durante a entrevista, questionou o porquê aumenta-se a capacidade dos ônibus, já que essa última flexibilização da prefeitura elevou para 70%, de 50% para 70% a ocupação, né? Questionou essa questão também do aporte às empresas, em detrimento de alguns outros setores, onde segue muito baixa a capacidade, as regras são muito mais, digamos assim, rígidas. E qual a fiscalização é feita no transporte coletivo, né? Exato. A gente não vê, né?